Olá, queridos alunos, reiniciando nossos estudos compreendendo a doutrina espírita, especificamente o livro dos Espíritos, e hoje nós vamos tratar sobre a lei do trabalho. Trabalho é lei? E, como de costume, sempre deixamos um questionamento para o final tentarmos responder. Em sendo o trabalho uma lei, quando ficamos velhos ou impedidos de trabalhar, como a doutrina vê isso? O que fazer do homem que atingiu uma idade em que já não se permite mais a ação da lei do trabalho, ou o uso da lei do trabalho, e ele tem, por necessidade física, ficar ocioso? Será esse homem punido por não cumprir a lei do trabalho? Vamos ver? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sino para receber notificações de novas postagens e, se estiverem gostando dos vídeos, dá um like pra gente. Então, lá no capítulo 3, começando na questão 674, vai tratar da lei do trabalho. Então, se é uma lei, trabalho é uma obrigação. Não é um favor, é uma lei que impõe ao homem, uma lei natural que impõe ao homem essa obrigatoriedade do trabalho. Mas por que será que nós temos que trabalhar? Não podemos ficar ociosos, não? Então ele nos fala, menciona a questão 674, o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Então, esse excesso de trabalho não tem a ver com a lei que foi instituída pelo Criador. Tem a ver com a necessidade dos homens em arregimentar mais riqueza, muitas das vezes levando seus irmãos ao sacrifício. Então, nos primórdios, o trabalho é essencialmente para poder se alimentar, para poder subsistir. Mais à frente, com o avanço da civilização, vão aumentando as nossas necessidades e o homem se vê cada vez mais compelido a trabalhar mais para poder manter a sua condição econômica ou as necessidades que a atual situação que encontramos cria. Então, desta forma, toda ocupação útil considera-se trabalho. Então, a gente observa que não é só o trabalho no sentido que a física nos mostra, não é só força envolvendo ali. Existe uma série de trabalhos que também são considerados trabalho. O trabalho intelectual é um, a criação intelectual é um trabalho. Então, todo trabalho útil, você está amoldado à lei do Criador. Então, o trabalho impõe-se ao homem por ser uma consequência de sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento de sua inteligência. Então, olha a necessidade do trabalho, que a mente precisa constantemente estar em movimento. Então, não é só o corpo que precisa se movimentar, a mente também A precisa se mente movimentar. também. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Ou seja, então o trabalho é efetivamente um propulsor, um mecanismo de fazer com que a inteligência vá se desenvolvendo. Então nós notamos que no início o trabalho era essencialmente manual. Com esse exercício de por que eu tenho que fazer força, a inteligência ia se aperfeiçoando e criando, a industrialização foi exatamente um desses momentos em que o homem, vendo a necessidade de se ter que empreender tanta força para ter uma produção pequena, criou mecanismos e máquinas para produzir mais com menos esforço. Olha aí a inteligência se aperfeiçoando. Exatamente. Então, quando estamos trabalhando, estamos lapidando, estamos progredindo, estamos fazendo que a nossa capacidade de compreender e de nos melhorar ocorra. Por isso é que seu alimento, sua segurança, seu bem-estar depende do seu trabalho e da sua atividade. Em compensação, o extremamente fraco de corpo otorgou Deus a inteligência, mas é sempre um trabalho. Então, o trabalho ele é proporcional à capacidade física do ser. Então, se o ser está incapacitado, ele tem outros mecanismos de continuar produzindo, evoluindo, ajudando a sua comunidade, ajudando a humanidade a progredir através do trabalho intelectual. No início da sociedade, enquanto o homem saía para trabalhar e a mulher ficava em casa, todos estão concorrendo para a evolução da sociedade. O fato da mulher não sair para trabalhar e ganhar o seu dinheiro não quer dizer que ela não estava mantendo o lar limpo, arrumado, cuidando dos filhos, contribuindo com o seu trabalho doméstico
para aquela sociedade. Então, mostrando aí que, além do trabalho intelectual, o trabalho doméstico, apesar de ser tão menosprezado, ele também concorre para a evolução da sociedade. A lei do trabalho, por ser uma lei, é muito importante prestarmos atenção nessa palavra, é uma lei, ela se impõe ao homem como uma necessidade. O Criador, não, muitos acreditam, não, porque foi expulso do paraíso, e aí vai ganhar o pão com o seu suor. Não, nada disso. O trabalho, ele tem essa finalidade de fazer com que o homem possa progredir. Se o homem não trabalhasse, o homem não chegaria aos estágios que hoje encontramos. E cada vez que o homem continua essa caminhada pelo processo do trabalho, ele evolui, todos evoluem em função desse trabalho. Então, uma sociedade ativa, uma sociedade que trabalha, uma sociedade que não é ociosa, ela vai efetivamente progredir. Um dos grandes problemas que nós temos é que alguns acham que ficar sem fazer nada ou esperando que caia do céu, as coisas vão acontecer. Não, não vão acontecer absolutamente nada. É necessário que você produza, que você trabalhe, que você coloque a sua inteligência em atividade, cada um com o seu talento, cada um contribuindo para a melhoria do todo. Ah, mas eu não gosto desse trabalho. Ok, então se eu não gosto, faça o melhor possível nesse trabalho para que você possa modificar essa escala, que você possa caminhar em outro sentido. Mas a necessidade desse trabalho vai se impor. Eu costumo dizer, alguns trabalhos são realmente pesados, nós não gostamos de realizar. Então, se eu não gosto de realizar, eu tenho que ser o melhor dele. Se eu não gosto de uma determinada atividade, eu preciso impor uma vontade, um empreendimento de tal ordem naquela atividade para que eu me desincumba rapidamente e faça o melhor. Essa é a finalidade do trabalho, sempre fazendo o melhor, sempre se colocando na melhor condição para desenvolver aquela atividade. Quando falamos que os homens apresentam aptidões diferentes, que nós somos criados simples e ignorantes, mas cada um vai mostrando uma aptidão baseada em quê? Nas suas experiências. Então eu gosto mais de fazer isso, o outro gosta mais de fazer aquilo. Está mostrando que o trabalho ele é muito diverso. Só na questão de profissões, nós temos uma gama enorme de profissões. O trabalho existe. Você só vai ter que escolher aquilo que é mais agradável para que você possa desempenhar com mais leveza. Ou que você tenha mais talento. Ou que você tenha mais talento. A Grécia Antiga dividia as classes da sociedade exatamente nas suas aptidões. Tinha os artesãos, tinha os soldados, tinha os intelectuais, que eram rapaziada ligada aos estudos, à sabedoria, à filosofia. Então ele já dividia a sociedade de acordo com os talentos. Não vamos discutir questão de justiça nessa divisão, se era correto ou não. Mas essa divisão, ela se amoldava perfeitamente àquela sociedade, porque colocava cada um na sua posição. E efetivamente aquele que tinha um talento para as coisas manuais eram artesãos. Aqueles que eram mais brutos, eram mais talhados ao combate, eram colocados como soldados. E aqueles que estavam na condição de refletir, tinham uma evolução intelectual maior, colocavam-se na parte da sabedoria, da filosofia, para que eles pudessem efetivamente instruir a sua sociedade. Então você observa que nem todos nós podemos desempenhar todas as atividades. É verdade. Por quê? Porque nem todos nós temos os mesmos talentos, como você bem colocou. Os nossos talentos são particulares, cada um tem um talento. O que nós precisamos encontrar é qual é esse meu talento. E quando eu encontro qual é o meu talento, o meu trabalho fica bem mais prazeroso, bem mais gostoso de se desenvolver. E aí eu vou acordar de manhã com vontade de trabalhar, porque aquilo não é um peso, aquilo se torna alegria. E alguns perguntam, como assim alegria para o trabalho? Sim, porque eu estou desenvolvendo aquilo que eu tenho de melhor dos meus talentos. E aí sim, eu vou colocar naquela atividade todo o meu amor, todo o meu carinho na construção daquele projeto que eu estou desenvolvendo. Então observe que o trabalho tem essa função de desenvolver não só o indivíduo, mas a sociedade como um todo. Vocês devem estar se perguntando, mas o trabalho é realmente uma lei da natureza? Nós vimos que a lei natural foi convencionada, que ela se dividiria em 10 leis diferentes, para melhor compreensão do homem. Aí vocês devem se perguntar, o trabalho é uma delas? Sim, o trabalho é uma delas. Por quê? Porque todas essas leis, elas concorrem para o progresso. E o trabalho, ele também está aqui concorrendo para o progresso da humanidade, do país, do globo. Ele está concorrendo para o progresso de um modo geral. E olha o que Martins Peralva nos fala a respeito de trabalho. O trabalho, em tese, para o ser em processo de evolução,
configura-se sob 3 aspectos principais: material, espiritual e moral. Através do trabalho material, propriamente dito, dignifica-se o homem no cumprimento dos deveres para consigo mesmo, para com a família que Deus lhe confiou, para com a sociedade de que participa. Pelo trabalho espiritual, exerce a fraternidade com o próximo e aperfeiçoa-se no conhecimento transcendente da alma imortal. No campo da atividade moral, lutará simultaneamente por adquirir qualidades elevadas ou, se for o caso, por sublimar aquelas com que já se sente aquinhoado. Então, mostrando aí a diversidade da questão do trabalho, que não é só a questão da subsistência, tem o trabalho espiritual, que nós vamos também dissertar a respeito disso. Aliás, já vivemos falando já há algum tempo sobre o trabalho espiritual, que no plano espiritual também se trabalha, não existe ociosidade. A ociosidade é um vício nosso, e achar que vamos progredir não fazendo nada, mas que no plano espiritual também existe trabalho. E existe o trabalho que nós fazemos para o campo espiritual ainda encarnados, ou seja, nos dedicando ao conhecimento, com a nossa melhoria, com a nossa reforma íntima, com vistas à nossa vida espiritual. Mas também não podemos esquecer que essa divisão material, espiritual e moral precisam andar juntas. Sim. Porque tem alguns que escolhem, não, só vou cuidar da vida espiritual. E aí, só vou lá para o esquece o centro resto. espírita e não faço mais nada. Só vivo no centro espírita. Não, não é assim não. Você precisa trazer junto o material, o espiritual e o moral. Todos os 3 concorrendo para o progresso. Não adianta você viver dentro do centro espírita e achando que está trabalhando e esquecer do material, porque você vai passar fome. Também esquecendo que a família que Deus lhe confiou, ou que você foi inserida no meio, para que juntos possam todos evoluírem. Então eu fico só no centro espírita e esqueço da minha família. Também não é o certo. Então todo excesso é condenável. Todos os extremos são condenáveis. Então nós precisamos ter muito cuidado quando a gente estuda essas divisões para que a gente não faça uma interpretação equivocada. Porque nós temos essa tendência de tentar facilitar nossas vidas, né? De colocar nossas exceções com exceção de. Então a gente quer pegar as regras que foram colocadas pelo Criador e colocar com exceção de. Não comporta-se com exceção de. Você com o trabalho, você precisa entender que você precisa desenvolver o material, o espiritual, o moral, concomitantemente. Então você precisa necessariamente fazer as suas atividades abrindo espaço para o espiritual e o moral. E me lembra Kardec ao nos falar, lá no início, ele nos diz que a atividade espiritual precisa ser exercida nos momentos, ele usou até a palavra de lazer, ou seja, nas minhas horas ociosas. Para quê? Para que o indivíduo não se dedique full time dentro de uma atividade única. Ele nos fala sobre isso, a necessidade de usarmos o trabalho espiritual nos momentos em que eu tenho uma certa ociosidade da minha vida, uma abertura, e não fazer como muitos procuram fazer, se dedicar alucinadamente dentro do centro espírita, esquecendo que há vida lá fora, que necessita de sua presença, que necessita da sua atividade, que necessita da sua ação para continuar a progredir. Então não basta eu me fechar como uma ostra nos muros de um centro espírita, dentro de uma sinagoga, dentro de uma igreja, abandonando as atividades lá fora que reclamam a minha presença. Então eu preciso necessariamente cuidar da família, como você bem colocou, cuidar daqueles que estão à minha volta e em que eu escolhi essa caminhada estar ao lado, como também eu preciso ter a manutenção da minha saúde material em função do meu trabalho. Então você observe que é preciso andar concomitantemente com essas 3 divisões que foi colocada por Martins Peralta. Lá na questão 677, ele nos fala, tudo na natureza trabalha, tudo na natureza trabalha. Trabalha os animais, mas o deles de acordo com a inteligência de que dispõe. Se limita a cuidarem da própria conservação. Daí vem que no trabalho não lhes resulta o progresso, ao passo que o do homem visa duplo fim, a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Então, olha ele nos mostrando a necessidade de desenvolvimento de nossas faculdades, a necessidade de criarmos mecanismos para alimentar as nossas inteligências. E mais uma vez reforçando que o trabalho é uma lei da natureza e não é só para o homem. Então, quando a gente fala em desenvolvimento intelectual, há de se ter em mente também, o que Tomé nos fala, que através do conhecimento que chegamos a Deus. Então, como é que eu adquiro esse conhecimento? O desenvolvimento das minhas faculdades intelectuais.
No desenvolvimento de meu trabalho intelectual, nas minhas leituras, nas minhas pesquisas, é isso que faz com que eu desenvolva e possa compreender efetivamente as leis do Criador. Quando eu digo que o trabalho dos animais se cifra no cuidarem da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem inconscientemente executores dos desígnios do Criador. E assim, o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza, se bem quase nunca lhe descobrais os resultados imediatos. Então, mostrando que mesmo os animais, nas suas necessidades, em consumir, digamos assim, determinados materiais, ele está fazendo a ação, ele está produzindo ação na natureza. Então, ele está cumprindo um papel, ainda que inconscientemente, no desenvolvimento daquele cenário, na modificação daquele cenário que faz parte do planejamento da providência divina. E quando a gente fala em animais, vem logo na mente a vaca, né, o boi, animais grandes. Mas os insetos, tem, por exemplo, as abelhas polinizando as flores, mostrando que o trabalho delas está concorrendo para o quê? Para a natureza. Então não é só para elas em si, é para o todo. E até tem um estudo que se as abelhas fossem exterminadas, exterminaria a vida na Terra, né? Joana de Ângeles também fala para a gente que o trabalho é dom da vida, que dignifica e mantém o homem. Em toda parte, o trabalho se impõe como lei mantenedora do equilíbrio. Sem ele, tudo retornaria ao caos do princípio, e os objetivos superiores naufragariam no tédio e na ociosidade doentios. Então, mostrando que o trabalho, como a gente já falou aqui, é em toda a natureza. Então você observa que Joana de Ângeles inteligentemente nos apresenta, que a ociosidade e o tédio vai levar ao quê? Ao caos, vai levar à destruição. Essa busca dessa pseudo-tranquilidade resultará no caos para o homem. Todos trabalham, quer no mundo dos homens, quer no mundo mais aperfeiçoado, variando de acordo com a natureza das necessidades, como você bem colocou. Então aquele que pensa que vai colocar em sua lápide descanso eterno, não é verdade. Uma doce ilusão. Muito pelo contrário, quando daqui partimos, quando vamos para a erradicidade, vamos trabalhar e muito, talvez muito mais do que trabalhamos aqui. Temos muitas atividades a serem feitas e naturalmente serão utilizadas, vamos chamar nossa mão de obra, de acordo com os talentos que a nossa bagagezinha reencarnatória está carregando. Assim, quanto menores são as necessidades materiais, menor será o trabalho material, mas jamais haverá inatividade ou inutilidade, visto ser a ociosidade um grande suplício para os que foram criados para se tornarem perfeitos. Então está te mostrando que o trabalho é um dos caminhos para a perfeição, é um mecanismo que é utilizado para fazer com que haja o progresso do espírito, para que você atinja essa perfeição. Então homens extremamente abastados materialmente podem até deixar de se isentar do trabalho material. Entretanto, tem a obrigação de tornar-se útil, conforme os meios de que dispõe, aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantir a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que foi feito. Então, ainda que eu seja abastado materialmente, eu tenho o dever de colocar a serviço do outro a minha intelectualidade, o meu auxílio. Então eu sou abastado, eu tenho que criar o quê? Frentes de trabalho para que o meu irmão possa trabalhar, para que ele possa conquistar suas posições. Eu não tenho condições de criar um projeto, eu vou usar a minha inteligência para ensinar, também é um trabalho. Eu não posso fazer sozinho, eu vou me enganjar no projeto que já existe e somar esforços para que aquilo ocorra. Exatamente. Então, formas tem. Basta você querer colocar a mão na massa. A charrua está lá à tua disposição. O fato de você não precisar chegar no trabalho às 7 da manhã e largar às 5 da tarde e trabalhar o dia inteiro numa jornada exaustiva, não quer dizer que você não precise fazer nada. Você tem outras alternativas para você colocar os seus talentos e a sua condição econômica a serviço da sociedade. Então, a existência de homens que nada produzem ante a impossibilidade de trabalharem, por prova, não o torna inútil por vontade própria.
é-lhes dado outros que possam a socorrer, sendo certa a condenação da inutilidade voluntária por infringência das leis divinas. O que ele está te dizendo aqui? Há aqueles seres, por anomalias físicas, que se tornam incapazes de trabalhar, mas isso não exclui a obrigação deles de trabalhar de outras formas. Claro que serão dadas a eles outros seres que irão lhes ajudar, que vão lhes socorrer, mas ele também precisa continuar trabalhando, ele não pode se entregar na mendicância, não deve se entregar à ociosidade, ele precisa lutar para que ele consiga galgar outras posições, porque, note, esse impedimento dele de trabalhar também é uma prova para que aquele espírito, por outras razões, cumpra ou compreenda os equívocos que cometeu. Mas isso também não é excludente de que ele venha trabalhar. E aí na questão 681 ele nos fala dos pais, que têm que trabalhar para os seus filhos e vice-versa. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. É uma advertência que eles nos falam e é uma verdade. Quantos de nós esquecem de auxiliar os nossos pais, ou os nossos pais esquecem de auxiliar os nossos filhos? É uma imperfeição moral nossa, essa falta de atenção para aquele que está muito próximo. Somos capazes de ajudar pessoas muito distantes nossas, em termos de laços familiares, e esquecemos daqueles que estão muito próximos de nós. E falamos do trabalho e repouso. O que ele nos fala? O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que ele se eleve acima da matéria. Então, nós trabalhamos, precisamos do repouso para quê? Para refletir sobre aquilo que estamos construindo, sobre aquela ação que estamos tendo. Só que quem precisa de repouso é o nosso corpo, não é o nosso espírito. Exatamente. Então, o nosso corpo vai reparar as forças despendidas durante a jornada de trabalho durante o dia. E o nosso espírito aproveita esse momento para continuar trabalhando. Então, cabe ao homem estabelecer o limite do trabalho, deixando Deus o uso do livre-arbítrio, respondendo pelo excesso cometido. Então, quem vai saber qual é o tom desse trabalho somos nós. O momento de repouso somos nós, porque a escolha é nossa. E é natural que nós responderemos por esse excesso através das doenças que iremos acarretar em função desse excessivo trabalho. Então, apesar das leis convencionarem uma jornada de trabalho, na realidade o que a doutrina nos fala é que as pessoas são diferentes. E o limite das pessoas também são diferentes. O problema é que você não pode fazer uma jornada para cada um, então tem que se convencionar. Então, cabe ao homem estabelecer o limite do trabalho, deixando Deus o uso do livre-arbítrio, respondendo pelo excesso cometido. Ressalta-se que ao homem que foi outorgado o poder de direção de seus irmãos e os impõe excessivo trabalho, será severamente responsabilizado por infringir uma das leis mais significativas de dar ao outro que gostaria de receber. Isso é uma fala direto para aqueles que são empreendedor, aqueles que têm aquelas pessoas que nos auxiliam no trabalho doméstico e quer fazer dessa pessoa seu escravo. É claro que será responsabilizado pelo excesso, pela não dignidade dada àquele ser, porque sim, é preciso lembrar que aquele indivíduo que está a serviço na minha casa, na minha empresa, né, ele está a serviço do meu desenvolvimento também e precisa ser tratado com dignidade. Por quê? Porque ele também é meu irmão. Ele não é uma coisa alheia ao universo. Ele é meu irmão e precisa ser tratado com a dignidade que é devida. Então falamos aqui de duas situações distintas. O primeiro é aquele que se coloca numa jornada e não respeitando o limite do seu próprio corpo, e também aquele que escraviza o seu semelhante, impondo a ele uma jornada excessiva, cobranças excessivas, trazendo também um desequilíbrio ao seu semelhante. E aí, respondendo a nosso questionamento de início, ele nos responde lá na questão 685. Pode um homem em sua velhice, exaurindo suas forças e capacidade intelectual, receber o justo descanso, pois é respeitada a sua capacidade de ser útil. Entretanto, a velhice não é uma faculdade para tornar inúteis. O velho, exaurido de suas forças, mas carente do trabalho, cabe ao forte o dever de trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer às vezes dessa. É a lei de caridade. Então está te mostrando que vai chegar um momento em nossas vidas que nós nos tornaremos ociosos
em função da nossa incapacidade física de continuar esse trabalho, ou de nossa capacidade mental de continuar desenvolvendo as nossas inteligências. Mas isso, a sociedade tem que estar atenta e perceber a necessidade, nesse momento, de sermos caridosos para aqueles que trabalharam, para que nós chegássemos a essa condição também, para que nós chegássemos à evolução. Então, se chegamos nos dias de hoje, nós temos que olhar o retrovisor de nossas vidas e enxergar que pessoas outras estavam a trabalhar para que a gente pudesse chegar. Eu acho que é Newton que fala, eu só cheguei aqui porque estava sob o ombro de homens fortes. Ou seja, ele só chegou a essa inteligência, a conclusões que ele chegou, porque tiveram outros tantos que trabalharam para que ele pudesse desenvolver a sua inteligência, para que ele pudesse enxergar aquilo que ele estava vendo neste instante, porque ele estava sob o ombro desses hoje homens velhos, homens que adoeceram, homens que estão no final de sua jornada a merecer o nosso respeito, a merecer o nosso socorro, a merecer o nosso amparo. Da mesma forma, falamos aqui de que a velhice não é uma faculdade para nos tornar inúteis, porque muitas pessoas se aposentam numa condição ainda de ter muita capacidade de trabalho, simplesmente porque eles cumpriram o prazo colocado pelas leis e fizeram jus ao devido à aposentadoria. Porém, eles ainda têm muito a doar para a sociedade. Então, se ele não coloca isso, tudo que ele tem para doar, ele acaba se tornando doente. Então, a ociosidade, para essas pessoas que têm ainda uma capacidade muito grande de se doar, de colocar os seus talentos a serviço da humanidade, pode trazer severas consequências, até mesmo na questão de saúde, do próprio corpo físico. Exatamente. Então, não é porque envelheci que eu não continuo trabalhando. Claro que eu devo continuar, claro que eu devo colocar os meus talentos a serviço. Olha aqui um trabalho que estamos fazendo. Eu também sou aposentado e continuo a trabalhar. Trabalhar não mais a força física, mas a força intelectual, que eu passo a doar aquilo que eu adquiri ao longo de minha jornada evolutiva. E se engajar em projetos sociais, trabalho voluntário, tem tantas outras maneiras de você se colocar a serviço, né? Aí Kardec conclui, na sua nota final, ele fala o seguinte: não basta se digo ao homem que lhe ocorre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza a suspensão do trabalho, assume as proporções de um flagelo, qual a miséria. A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Esse equilíbrio, porém, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências, durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. Há um elemento que se não costuma fazer parte da balança e sem a qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres a que inculte hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Considerando-se o aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípio, sem freio, e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com seus, de respeito a tudo o que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Este é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Em resumo, Kardec está te dizendo que dias amargos virão na sociedade, na economia, sim, mas você precisa estar nos dias de hoje compreendendo que esses dias chegarão e se preparar para esses dias, acautelar-se para esses dias, a regimentar determinadas riquezas para que aquilo possa servir de base para quando esses dias chegarem. Não é gastar tudo que eu tenho hoje, não é pensar somente no hoje, esquecendo-se do amanhã, não. Ele te recomenda e te diz, as sociedades passam constantemente por situações de
desníveis. Hoje ela está crescendo, amanhã ela decresce, amanhã há um desajuste social e a sociedade passa por dificuldades. Então, quando nós temos essa consciência, quando nós estamos aquinados com uma moral mais ilibada, nós compreendemos esse fenômeno e nos preparamos para eles, para que não entramos na massa do desespero, para que não entramos na fila da desgraça, porque nos preparamos com antecedência. É bem verdade? Podemos ser previdentes em todas as situações da natureza? Não. Mas em situações sociais, sim. Nós sabemos que nada é durável, nada é eterno, tudo tem um fluxo, tudo tem uma modificação, e a economia da mesma forma. E precisamos nos preparar para esses momentos que a economia irá decrescer e que a necessidade baterá em nossas portas. E aqueles que estiver mais bem preparado moralmente, que tiver essa compreensão, que tiver esse talento de se organizar, terá menos sofrimento, menos dificuldade, menos agruras a sofrer. Sofrerá? Sim, porque a sociedade toda irá sofrer, mas uma intensidade menor. E sairá muito mais rápido dessa situação na medida que ele tem a sua consciência e sabe que através do trabalho, através de sua ação, ele vai conseguir movimentar novamente as engrenagens sociais para que a evolução volte ao patamar que estava ou volte a conquistar o progresso. Assim, chegamos ao final desse trabalho, esperando que vocês tenham gostado e compreendido a necessidade do trabalho. E que todos trabalhem para o progresso da humanidade, trabalhem para o progresso da sua família, trabalhem para o seu progresso, porque só chegaremos à perfeição, só atingiremos os patamares de espíritos evoluídos através do trabalho também. Fique em paz, esperamos você no próximo encontro, que a paz do Mestre Jesus habite em nossos corações.